Seja muito bem-vindo a essa videoaula esclarecendo uma dúvida do Júnior Oliveira Boris. Aí acertei. O Júnior fez uma pergunta e a gente vai acabar fazendo uma videoaula em cima dessa pergunta do Júnior. O Júnior pediu um aprofundamento sobre o que era a questão do Oriente Médio. Eu falei sobre o ISIS há pouco tempo. E aí ele pediu, mas como é que começam os conflitos no Oriente Médio? E aí, Júnior, eu vou te falar de algumas situações que são básicas. Além desses conflitos do Oriente Médio serem antigos, eles têm algumas razões bases. A primeira razão base é a água, é uma razão aquífera, certo? Onde Israel detém o poder da água daquela região, tem os grandes mananciais e tal, até aí tranquilo. Segundo, tem a situação religiosa, que são duas religiões que se opõem, ou vou até falar mais, são três religiões que ficam num conflito territorial, porque lá nós temos as três maiores religiões monoteístas brigando por espaço. De um lado nós temos o judaísmo, que vai vir dos hebreus e tal, aquela história toda que vocês já tiveram em sala de aula. Do outro lado vão ter os cristãos, o cristianismo que vai partir, né, de Roma, de Constantino, que vai se dissolver por toda a Europa. E o islamismo, que é essa religião propagada por Maomé, que tem como fonte de patriarcado não Isaac, filho de Abraão, e sim Ismael, filho de Abraão. Então até aí está todo mundo nesse questionamento, está todo mundo nessa ideia. E aí, Márcio, como é que surgem esses conflitos? Vamos voltar lá para o começo da história. Os hebreus, eles tinham recebido de Deus, tinham recebido de Jeová, uma ideia de que tinha-se uma terra prometida. E um cidadão chamado Moisés, vai ao Egito e resgata esses hebreus que estão no Egito, voltando para essa terra prometida. Como é o nome da terra prometida? Exatamente o que você acabou de falar, Canaã. Essa Canaã ficava onde? Onde hoje está sitiado, onde hoje está situado o Estado de Israel. Márcio, mais sobre isso. Quando Abraão chega lá, o que acontece? Ele bate de cara com a galera chamada cananeus, ou seja, moradores daquela região que já estavam fixados naquela terra. Aí tem a segunda colocação. Além de serem cananeus, além de estarem fixos na terra, além de serem donos da terra, eles ainda tinham uma religião divergente dos hebreus. Eles não eram monoteístas de Jeová, eles eram monoteístas de Alá. Aí a gente vai entrar para o primeiro conflito. Essa primeira fonte de conflito, ela vai ser, durante toda essa fase da história, a expulsão dos cananeus, depois dos filisteus, dos saduceus, jebuseus, aquela galera toda da região acaba ficando naquela confusão, naquela guerra. E aí ocorre, dentro dos hebreus, uma história chamada de diáspora. Dica base para a galera que está estudando hebreu. Hebreus tem duas características e dois nomes fortes que a gente tem que lembrar sempre. Êxodo, que nós vamos relacionar à fuga. Êxodo da Babilônia, fuga dos hebreus que estavam presos na Babilônia. O cativeiro babilônico, a gente faz uma fuga, é o êxodo da Babilônia. E o êxodo de onde? Do Egito. Lembra que no Egito os hebreus foram massacrados, dizimados. Márcio, e qual é a outra palavra que você falou? Diáspora. Diáspora quer dizer dispersão. Os hebreus, eles saem dispersos por toda a Europa. E aí esses hebreus vão estar onde, Márcio? Esses judeus vão estar onde? Vão estar espalhados no meio da civilização mundial. Inclusive eles chegam ao Brasil. Inclusive nós temos grandes judeus na história do Brasil. Ou historiadores antissemíticos, anti-judeus. Então a gente vai dar essa continuidade. Márcio, segundo passo dessa galera. Se os judeus se dispersaram, nós vamos ter uma região chamada de Palestina, onde vão ficar os filhos de Alá, né, os seguidores do profeta Maomé, e nós vamos ter uma outra região, uma região mais judaica, uma região que trata mais dos conflitos da história religiosa dos hebreus, situado numa faixa próxima ao que hoje é Israel. Galera, outro grande fonte de luta é uma cidade, ou um local chamado de Jerusalém. Jerusalém, ela centra as três religiões que eu acabara de falar.
Essas religiões têm como centro base essa mesma cidade, então tem que se ter muito cuidado quando se for falar, porque você vê conflitos na faixa de Gaza, você vê conflitos nas colinas de Golã, você vê conflitos territoriais ali circulando ou circundando Jerusalém, mas ninguém bombardeia ou destrói a cidade sagrada, porque ela é sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus. Então, muito tranquilo, muito claro até aí. Qual é o ponto que a gente vai dar agora ênfase? É na Segunda Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra ocorre dizimando a população europeia, tudo tranquilo, a gente já também vai comentar muito sobre a Primeira Guerra, mas na Segunda, quando a guerra termina, tem uma vertente que a gente precisa entender. Existisse uma tal de Guerra Fria, uma guerra não declarada, entre duas potências internacionais. De um lado, a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, do outro lado, Estados Unidos da América. Márcio, o que esses caras estavam lutando? Eles estavam lutando por espaço. Eles queriam adesão ao seu sistema, ou o sistema capitalista, moldado pelos Estados Unidos, ou o sistema socialista, que tinha uma representatividade, que foi montado e moldado pela União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Márcio, tranquilão até aí. O que tu está querendo? O que tem a ver os judeus? O que tem a ver os islâmicos? O que tem os conflitos no Oriente Médio com essa história? Porque, galera, é aí, de 1945, quando a guerra acaba, que os Estados Unidos da América lançam uma proposta mundial, que era o quê? Reparar a arbitrariedade de Adolf Hitler, que trucidou, que fez um genocídio, cometeu o maior genocídio da nossa história, dizimando os judeus, doando, olha agora a frase bonita, doando, a partir da Organização das Nações Unidas, um território exclusivamente para os judeus. Márcio, o que tu acha que gerou um conflito a partir daí? Porque, pessoal, quando em 1948 Israel é fundado como Estado, esquecem da Palestina, esquecem dos islâmicos. Então, geram conflitos islâmicos, de novo, vão bater cabeça com os judeus. Principalmente por quê? Porque na demarcação territorial só poderia estar judeus. Então aí gera o conflito territorial. Mas, além desses conflitos territoriais, religiosos, tu falou também no aquífero. Por que o aquífero? Pessoal, o Oriente Médio está situado numa região semiárida. Quem mora aqui no Ceará, hoje aqui fazendo referência ao nosso rei Luiz Gonzaga, né, quem mora no Ceará, sabe que nós moramos numa terra semiárida. Nós estamos vivendo um momento crítico de seca, não só no Ceará, a galera lá de São Paulo também, a galera do Sudeste, está vivendo um momento triste demais, que é esse momento da seca. Inclusive, complicado falar nesse momento de seca aqui no Brasil, porque acabou alastrando-se por várias regiões. Se é semiárido, nós sabemos que a terra é dificílima de ser arada, mas o lençol freático é muito bom, como o nosso lençol freático é muito bom. Resultado, em Israel eles fazem o quê? Poços profundos e retiram água dessalinizada. Atenção que eu vou dizer, os israelenses têm a maior tecnologia de dessalinização do planeta Terra. Márcio, fala sobre um pouquinho sobre isso, que não é história, mas se tu puder explicar. Eles retiram água muito salgada e retiram esse sal deixando água potável por uma torneirinha. Isso é muito rápido, muito legal. Inclusive, traga para cá, que o Brasil precisa muito disso, principalmente no norte do Ceará. Tem regiões do Ceará que são próximas à praia, que poderia ser retirada a água do oceano, dessalinizada e transformar em água potável. Façam isso, pelo amor de Deus. Então vamos continuar. Se a água está guardada e tem seu grande foco aquífero em Israel, a Palestina depende dessa água. Então, pessoal, é óbvio que vai ter um conflito. Segurando as faixas da Palestina, principalmente quando quando a gente escuta nos jornais, nos grandes noticiários, os bombardeios. Lembrando que os bombardeios são geralmente sobre escolas, são geralmente sobre universidades,
sobre locais onde guardam grande quantidade de gente, né? A gente fica triste por ser um caráter também religioso, né? de destruição em massa. Isso é terrorismo, né? E aí vão ter duas figuras que vão ficar claras e nítidas nesse movimento todo, que é o cara chamado Yasser Arafat, que vai ser um líder palestino que vai lutar muito pelo Estado palestino, né? E essa história do Yasser Arafat fazer esse Estado palestino funcionar, inclusive tem um aperto de mão lendário, que o presidente dos Estados Unidos fica ao meio, vendo as mãos de Israel e Palestina se entrelaçarem. Inclusive, pessoal, quero deixar claro, quem assistiu o filme Caçador de Pipas, ou quem leu o livro O Caçador de Pipas, também vai ver que esse conflito é muito pertinente nas regiões do Afeganistão. Porque está tudo circulado ali, é tudo muito próximo. Beleza? Então, para deixar claro, aula de introdução, eu falei sobre o quê? Geografia de Israel, geografia do Oriente Médio. 2, falei um pouquinho sobre a religiosidade dos dois povos que estão lá nesse maior conflito. Lembrando que os cristãos também estão lá. 3, eu falei um pouquinho do surgimento dessa nação, desse estado chamado Estado de Israel. Mas para concluir, aqui o tempo está adiantado, deixa eu olhar aqui, está adiantado. Vou terminar dizendo o quê? Por que lá é uma região complexa? Porque lá é uma região riquíssima em petróleo. Petróleo é muito caro e é a região produtora ou detentora de grande parte do petróleo mundial. Né? Lembrando dos Emirados Árabes, lembrando dos poços do Golfo Pérsico. Então, tudo isso está situado naquela região. Por isso que tem-se tantos olhos para aquele lugar, tem tantos olhos para aquele povo, tem tantos olhos para aquela cultura. O que precisa? Mais respeito, respeito étnico, e é isso que a gente tem que trabalhar em sala de aula, isso que a gente tem que trabalhar na nossa vida. Um grande abraço aí ao Júnior Oliveira Boris, viu? E aí para todo mundo. Pessoal, essa é a primeira parte dessa aula. Um dia nós vamos terminar, fiquem tranquilos. Daqui a 200 anos a gente termina de falar do Oriente Médio. Abraço.